E nessa aula eu vou te mostrar como fazer um vídeo mais cinematográfico usando o seu celular. Se você não manja muito de gravação, se você não tem muita experiência gravando vídeos com o celular e acha que dá para melhorar, essa aula vai te ajudar bastante. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a configuração do seu celular. Porque hoje em dia, muitos celulares filmam em 4K, uma super resolução, câmera lenta, tem vários features, várias configurações diferentes, mas para mim o que funciona é o mais simples e muito provavelmente o seu celular também tenha essas funções. E a primeira coisa que a gente vai precisar configurar é a resolução da nossa câmera, a qualidade do vídeo. E basicamente a gente vai colocar em Full HD ou, se tiver no seu celular, Full HD ou 1080 por 1920, que é a mesma coisa, mas alguns aparelhos mostram de uma maneira diferente. Então, basicamente, cada celular vai ser um pouquinho diferente, mas você vai entrar nas configurações da câmera do seu aparelho e vai aqui em resolução, bem onde tem 4K, 8K, não sei o que, coloca só Full HD e alguns celulares deixam a gente escolher a taxa de quadros, se é 24, se é 30, se é 60, 120. Muita gente acha que quanto mais quadros, maior a qualidade, mas na verdade não. Isso até atrapalha um pouco a gente editar os nossos vídeos lá no InShot ou em outros aplicativos, porque muitas vezes esses aplicativos não comportam essa quantidade maior de quadros e acabam reduzindo a qualidade. E o Instagram também, se a gente sobe um Stories, alguma coisa assim, com um vídeo de 60 quadros, o Instagram automaticamente ele vai tentar reduzir e nisso dele tentar reduzir, ele pode acabar com a qualidade do seu vídeo. Então, pra gente já fazer o vídeo meio que no esquema pro Instagram, pro Reels e tal, eu sempre sugiro que a gente coloque Full HD 30 quadros. Então, vou deixar aqui na tela e você busca aí no seu aparelho celular onde é que muda essa configuração. Se tem uma coisa que acaba com a qualidade dos seus vídeos, é fazer um vídeo em um ambiente de baixa iluminação. Não precisa nem estar escuro, mas só de estar na sombra, um pouquinho mais escuro, isso já vai forçar o seu celular a aumentar a sensibilidade do sensor e tal. Não vou entrar no aspecto muito técnico, mas basicamente, quanto mais luz, mais livre o seu celular vai estar para entregar a maior qualidade que ele consegue. Então assim, sempre que a gente vai gravar um Reels, se tiver num ambiente interno, tenta gravar próximo de uma janela. Se você puder gravar num ambiente que tem uma iluminação natural e tal, maravilha. Se não, liga a maior quantidade de lâmpadas que você conseguir aí, porque realmente quando o seu celular não tem muita luz para trabalhar, ele vai ter que subir a sensibilidade ISO. Ele faz isso de uma maneira automática, Ele clareia a sua imagem de uma maneira automática. Mas nisso dele clarear a sua imagem, ele vai acabando com a qualidade, vai perdendo muito a nitidez. Então, se você acha que seus vídeos ficam um pouco borrados, não são muito nítidos como você gostaria, experimenta fazer um vídeo em um ambiente que é super iluminado, de repente um ambiente externo e tal, e faz um teste também fazendo uma imagem parecida num ambiente interno que não esteja muito bem iluminado. Você vai ver a diferença de nitidez, no lugar super iluminado e no lugar mais escuro. Então faz esse teste e assim, sempre que você for fazer um Reels, sei lá, você vai colocar alguma coisa na mesa para filmar, liga uma lâmpada, não precisa ser um ring light, nada especial assim, mas tenta iluminar melhor aquilo que você for filmar no seu Reels. E se no caso você for se filmar, aí sim você ilumina o seu rosto, ou grava de frente para uma janela, para uma luz natural. Isso vai te ajudar bastante. Agora a gente vai falar sobre ângulos de câmera, Muita gente me pergunta por que eu gravo alguns Reels com o celular de ponta cabeça. Porque assim, no celular a câmera fica em cima. Então se eu quero filmar um negócio, sei lá, da altura do chão ou da altura da coisa, se eu deixar meu celular normal, a câmera ainda fica um pouco alta. Então eu viro o meu celular, porque daí sim, a câmera fica bem de baixo e eu consigo filmar alguma coisa com um ângulo diferente, super de baixo. Isso ajuda bastante. E eu acho que essa dica é bastante válida. Sempre que você for filmar um objeto, uma pessoa, tenta colocar o celular, a câmera, na altura desse objeto ou na altura dos olhos dessa pessoa. Você tem vários ângulos para explorar de todas as coisas. Agora eu vou te propor um desafio, assim, sempre que você for filmar uma coisa, tenta pensar em 3 ângulos diferentes para você filmar. Tudo dá para filmar com pelo menos 3 ângulos diferentes. Você pode filmar super de cima, assim, com o celular reto. Você pode filmar de baixo com a câmera, assim, meio que também virada para baixo. Você pode filmar na sua altura, tal. Tem várias maneiras de filmar ângulos diferentes. Você pode deixar o seu celular de lado, enfim.
você pode deixar o celular atrás da coisa que você está fazendo para filmar um movimento e tal. Então tem vários ângulos. Eu recentemente fiz um Reels que eu até usei de exemplo em outras aulas aqui, que era o da limonada, né? Que eu chacoalho sim, chacoalho os limões e viro uma limonada, e depois eu despejo a limonada no meu copo. E nisso que eu despejo a limonada no meu copo, eu usei esse ângulo de cima, então ficou bem legal. Eu coloquei o meu celular tipo bem em cima da caixa de limonada assim e despejei no meu copo, então ficou um ângulo diferente. Eu poderia ter usado um ângulo mais diferente ainda, colocado meu celular embaixo do copo transparente e despejado o suco no copo. Também tem que fazer o teste para ver se fica bom. Depende do copo, se ele é super transparente, se o fundo dele é grosso e tal. Mas basicamente você tem várias opções para filmar as coisas. Então sempre que a gente fala em ângulo de câmera, eu quero que você pense em ângulos diferentes para filmar aquele seu Reels. É claro que se de repente você estivesse se filmando, fazendo aquele Reels de balões de texto e tal, não dá para inventar muito ângulo, né? Porque você realmente precisa estar aparecendo completo na sua imagem. Mas se você for filmar um objeto, né, alguma cena diferente, eu sugiro que você teste pelo menos uns 3 ângulos de câmera diferentes. Mesmo que você acabe usando só um, isso vai aguçar muito a sua criatividade e a sua capacidade a filmar com o celular, né? Essa dica aqui é muito legal, e se você ainda não sabe, você vai ficar viciado ou viciada nisso, que é travar o foco e travar a exposição quando a gente está fazendo o vídeo com o celular. A grande maioria dos celulares já tem essa função e é super simples de fazer. Você já se deparou com aquela situação que você vai filmar alguma coisa e a luz fica variando, sabe? O celular fica tentando compensar, aí fica claro, aí fica escuro. Ou às vezes até o foco, né? Você vai filmar alguma coisa, aí o foco tá lá atrás, aí depois o foco vem pra cá, aí depois o foco volta. E acaba perdendo muito a qualidade do seu vídeo, porque rouba a atenção, né, de quem tá assistindo. Fica mudando a luz, mudando o foco e tal. E tem uma maneira de você travar isso. Você escolhe onde exatamente você quer fazer o seu foco e trava ele. E é basicamente muito simples. Eu vou colocar aqui do lado como exemplo. Mas você vai apontar o seu celular para o que você quer filmar e você vai clicar e segurar e apertar assim, ó. Vai aparecer alguma mensagem em cima, como bloque AE, bloque AF. Depende do celular, né? É um pouco diferente, mas sempre vai aparecer uma mensagem em cima. Deixa eu destravar aqui. Aqui, ó. Agora seguro de novo. Aqui, ó. Bloque AF/AE. Depende do celular, é um pouco diferente. Mas sempre que mostra esse bloque, quer dizer que você pode mover o seu celular livremente pela cena, mesmo apontar para um lugar claro, apontar para um lugar escuro, que ele não vai tentar compensar, né, essa mudança, essa variação de luz. E ele também já trava o foco. Ele trava de uma vez as duas coisas. Não dá para você travar separado, né? Depende do celular, mas eu nunca vi um que faz isso. Que nem uma câmera profissional. Mas basicamente o foco também. Então você vai travar, ele não vai ter essa variação de luz e também não vai ter a variação de foco. Você pode mover o seu celular e tirar o objeto de foco ou voltar para o foco, assim. É claro que você tem que tomar cuidado. Quando você trava o foco e move o seu celular muito para longe, aquele objeto, aquela coisa que você focou, ele vai perdendo o foco, né? Porque você está movendo o seu celular para mais distante. Então é importante que você só tome esse cuidado. E um negócio interessante, quando você trava, você ainda tem um ajuste de exposição, né? Você pode deixar mais claro ou mais escuro dependendo da sua cena. Então basicamente você vai fazer aquele movimento para travar e sempre vai ter uma barrinha. No iPhone, a barrinha ela é vertical. Então para cima e para baixo você vai escurecendo e clareando. E aqui no Samsung, no Galaxy, na horizontal. Então você vai escurecendo e clareando na horizontal. E por que essa técnica é tão importante? Porque isso daqui te dá uma liberdade criativa gigante. Você está numa cena, você quer fazer um contraluz. Então funciona assim, é um lugar que é muito claro e você quer mostrar só a silhueta, só a sombra. Então você vai vai travar o foco, assim, a exposição e vai deixar bem escura a sua cena. Porque daí ele vai mostrar bem só o que está a sombra, né? Só o que está a silhueta. Ele não vai tentar clarear as partes escuras para você, sabe? E o contrário também é verdade. Se você está num lugar escuro e você quer deixar mais claro, você pode usar esse controle manual aqui para clarear a sua cena, enfim, isso ajuda muito. É legal que esse truque aqui de escurecer um pouquinho a exposição, ele deixa até o seu vídeo com mais cara de cinematográfico, porque ele vai ter um pouquinho mais de sombra, mais de contraste e tal. Muitas vezes no automático, o celular tenta compensar, deixar tudo mais ou menos iluminado, e isso não dá uma cara muito cinematográfico, não fica com uma cara muito profissional. Então, um truque que eu uso na maioria dos meus Reels
travar a exposição e deixar um pouquinho mais escuro, e fica muito legal. Agora a gente vai falar sobre alguns movimentos de câmera que vão deixar seu vídeo muito mais interessante. Então a gente já falou alguma coisa sobre ângulo, né, sobre filmar diferente, travar a exposição, né, mexer na claridade do seu vídeo e tal. E agora os movimentos. O básico que a gente faz é sempre sacar o celular e filmar aqui na nossa altura, tal. A gente já falou um pouco sobre isso, mas a parte de movimento, né? Tem 2 movimentos que são os mais simples e que deixam o seu vídeo muito mais interessante. Que é assim, você nunca quer deixar a câmera parada. É claro que vai ter exemplos que você vai precisar deixar a câmera parada e tal. Mas quando você vai filmar algum objeto, alguma coisa, e você quer deixar aquela cena mais interessante, a melhor maneira de fazer isso é dando algum movimento para aquela cena. Então o primeiro movimento, ele é um movimento lateral, ó. Você vai filmar um objeto que está aqui, você vai mover o seu celular na horizontal, assim, tenta mover bem devagarinho, tá? É que, claro, depende da duração do seu take. Se você vai fazer um take assim de 10 segundinhos, então você vai mover o seu celular ali por 10 segundinhos, bem devagar. O segundo movimento é aquele movimento de aproximando e afastando. Então se você quer mostrar um objeto, alguma coisa, uma maneira muito legal de fazer isso é aproximando a sua câmera. Então você vai começar mais de longe e vai aproximando. Você pode até usar esse movimento junto com a técnica de travar o foco, porque aí fica legal. Faz assim, ó. Você vai travar o foco no seu objeto aqui e tal. Aí você vai afastar bem a câmera, ele vai sair completamente de foco. Mas aí você vai chegando perto e ele vai entrando em foco. Então esse é um movimento bem cinematográfico, fica super legal. E por último, eu vou te falar sobre um truque para você tremer menos, né? Ter uma imagem mais estabilizada. Alguns celulares têm a função de estabilizador de imagem. Se tiver, usa. Eu acabo desabilitando no meu, porque nesse aparelho específico, quando você habilita a estabilização, ele tira aquela câmera, aquela lente que é mais abertona, sabe? E eu adoro, então eu acabo desligando. Então eu tenho que usar alguns artifícios para tremer menos. Basicamente é o quê? Sempre segurar o celular com as 2 mãos, tá? E tenta fazer forças opostas, assim, uma mão ou outra, porque o celular ele fica mais firme. Prender a respiração, parece besteira, mas se você vai fazer um take de uns 10 segundinhos, prende a respiração e faz o movimento, né? Isso vai te ajudar bastante. É claro que com prática você vai ficar muito melhor nisso. Se você quiser ajudar no movimento, você pode passar o peso de uma perna para outra. Então você começa o seu take com peso em uma perna e vai passando o peso para outra perna enquanto você faz o movimento. Essa dica é muito útil e assim, é uma coisa que você tem que praticar, né? Porque é físico, você tem que sentir o peso do seu corpo e tal, e vai testando com objetos aí na sua casa, você vai ver que vai te ajudar bastante. Então galera, resumindo um pouquinho o conteúdo dessa aula sobre vídeos mais cinematográficos com o seu celular. A gente falou sobre configuração, a gente falou sobre iluminação, a gente falou sobre ângulo de câmera, né, para você filmar com ângulos mais criativos. A gente também falou sobre uma técnica para você travar a exposição, travar o foco também. A gente também falou sobre movimentos de câmera, né? Você pode reparar nos meus Reels que sempre tem algum movimentinho, mesmo que bem sutil, acaba deixando o nosso vídeo muito mais interessante. Até nas próprias aulas, eu gravo com a câmera parada, né? Tá no tripézinho, mas de vez em quando eu coloco esse movimento aproximando e afastando, porque deixa realmente mais interessante o vídeo, para você ver que isso funciona até para as aulas. E por último, eu também te dei uma dica de como você pode filmar para tremer um pouco menos, né? Filmar de uma maneira mais estabilizada. Espero que essas dicas aqui tenham te ajudado, você tenha aprendido alguma coisa para melhorar os seus vídeos no celular. Mas assim, lembra de sempre limpar a câmera do seu celular antes de fazer qualquer coisa.